Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos, Salmo de número 23. Estamos na nossa caminhada da série de mensagens Reduzindo os Fardos da Vida. Pela misericórdia de Deus, estamos pela metade dessa série, hoje no quarto tema, onde estaremos analisando a parte B do verso 3, no Salmo de número 23, um salmo conhecido como o Salmo do Pastor. Hoje o tema é como encontrar direção quando não temos rumo na vida. Para tanto, antes eu gostaria de estar orando com os irmãos em nome de Jesus. Senhor, soberano Deus, eterno Pai, nós te agradecemos pelo grande privilégio de estarmos em Tua presença nessa manhã e sermos, ó Deus, orientados pela Tua palavra. Contamos, Senhor, com o auxílio do Teu Santo Espírito nessa manhã, pois a voz do homem, Senhor, ela simplesmente tem a capacidade de chegar aos ouvidos, mas a Tua voz, a Tua palavra, Senhor, ela tem o poder de penetrar no mais íntimo, no mais profundo do nosso ser e realizar mudanças em nós e entre nós. Por isso submetemos a nossa vida inteiramente ao Senhor, ó Deus. A nossa mente estará aberta, nosso coração receptível para a Tua palavra. Ó Deus, que todo pensamento contrário, as preocupações do dia, da semana, estejam diante do Senhor, para que nada impeça, ó Deus, nos roube a atenção e o privilégio de estarmos com os nossos olhos voltados à Tua palavra nessa manhã. Por isso, ó Deus, contamos com o auxílio do Teu Santo Espírito, para que possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, para que sejamos guiados e orientados à luz das Santas Escrituras. Fale conosco da maneira como o Senhor desejar. É o que nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Como nós podemos lidar com as indecisões da vida? Quantos de nós talvez já não passamos pela experiência de não saber o que fazer, na verdade? Quantos de nós já não lhe deparamos com situações onde ficamos indecisos, literalmente em cima do muro, né? Faço ou não faço, devo agir assim ou assado, né? Acredito que nós, em grande maioria, já passamos por essa experiência na vida, e talvez acredito também que alguns de nós estejamos enfrentando todos os dias essas indecisões que a vida nos proporciona. Mas se nós pararmos para perceber, nós vamos verificar que toda a nossa vida ela é baseada por escolhas que nós devemos fazer, né? A nossa vida ela é pautada, ela é direcionada pelas escolhas que eu e você realizamos. Em todos os momentos, em todos os sentidos, né? Nós somos levados por vezes, impulsionados muitas das vezes a tomarmos uma decisão em nossas vidas. E essas sequências de decisões a qual eu e você tomamos, se a gente acerta em uma decisão, né? Poxa, beleza, que legal, tomei uma decisão e ela foi acertada. Mas se a gente talvez decide ou opta por um caminho e na verdade se torna um erro essa decisão tomada, então com isso certamente gerará resultados, né, de frustrações, né, resultados de talvez negativos nessas decisões a qual tomamos. Cada decisão, irmãos, cada escolha, logo em seguida vai surgir uma consequência. Sendo errada, sendo certa, cada decisão tomada, ela vai gerar uma consequência sobre as nossas vidas. E o que geralmente nos causa as preocupações, os estresses, as angústias, né, as inquietações da vida, é o que eu e você não temos a capacidade de saber o que vai acontecer depois dessas decisões, o que vai acontecer no dia de amanhã. Nós não podemos prever o futuro, né? Não temos uma bola de cristal para saber o que vai acontecer após essa decisão que foi tomada. Qual de nós, talvez, nessa manhã,
já não se deparou com o medo, com o receio, com a dúvida, com a incerteza em ter que tomar uma decisão, e essa decisão talvez seja um pouco arriscada? Acredito que a maioria já passou por isso. E talvez, irmãos, hoje, nesse dia a qual nós estamos reunidos aqui, talvez estejamos assim, diante dessas situações. Talvez amanhã você tenha que tomar uma decisão arriscada na sua vida. Talvez você amanhã precisa tomar uma decisão muito importante, que guiará as consequências na sua vida e na minha vida. Quantos de nós talvez nos sentimos em cima do muro, indecisos, né, dizendo, bem, faço isso ou não? Sigo esse caminho ou não? Mudo de emprego ou não mudo? Caso ou não caso? Né, estudo naquela faculdade A ou na faculdade B? Enfim. Se talvez hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, você esteja assim, nessa manhã, sem saber que rumo tomar, qual escolha deve ser feita, ou qual escolha fazer para o dia de amanhã, gostaria que você prestasse atenção comigo na declaração do salmista, inspirado por Deus, na parte B do verso 3, onde ele diz assim: guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. A solução, irmãos, para que eu e você evitemos as preocupações da vida, os estresses, as indecisões que vão causar em nossas vidas, talvez, consequências certas ou erradas, e talvez nas erradas gerando em nós inquietações, preocupações. A solução para isso é fazer aquilo com que o salmista orienta, é permitir que o Senhor guie as nossas vidas, é permitir que o Senhor seja o condutor de toda a nossa vida. E por que o salmista ele diz isso no versículo 3? Como nós falamos algumas semanas passadas, ele diz no versículo 1: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Eu não sei se os irmãos lembram, mas há uma diferença muito grande em ouvir o Senhor é o pastor. Isso nós já sabemos. Mas há uma diferença muito grande em se declarar: o Senhor é o meu pastor. Isso faz toda a diferença na vida do ser humano. Então ele declara, ele de uma forma confiante, ele expressa, né, essa declaração aqui, inspirado por Deus. Ele diz: o Senhor é o meu pastor, e por esse motivo de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. E ele diz: guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Só que o bom pastor, irmãos, que é também o Senhor das nossas vidas, ele não só é capaz de produzir todo o alimento necessário para o seu rebanho, como ele também é capaz de fornecer toda a proteção para o seu rebanho. Mas além dele alimentar o seu rebanho, proteger o seu rebanho, além de guiar o seu rebanho a lugares tranquilos de descanso, ele também restaura o vigor desse rebanho. E além dele alimentar, proteger, guiar, né, a lugares tranquilos, a lugares de descanso, a lugares de calmaria, além de restaurar também o vigor, esse pastor que é Senhor das nossas vidas, ele tem total condições de produzir todo o conforto necessário para as suas ovelhas. E digo mais, baseado na declaração linda do salmista, esse Senhor é também capaz de guiar, de conduzir o seu rebanho, é capaz de guiar toda a nossa vida. É Ele quem nos mostra o caminho ao qual devemos seguir, é Ele que nos conduz à direção correta, é o Senhor
que nos faz caminhar por lugares seguros, lugares de retidão, lugares de integridade, lugares onde não estaremos correndo risco algum. Em outras palavras, o salmista ele está dizendo, o Senhor está dizendo: olha, eu posso guiar a você, minha ovelha, ao caminho correto, ao caminho seguro, ao caminho certo. Só, irmãos, que muitas das vezes eu e você somos tendenciosos a seguirmos o caminho mais fácil. E qual é o caminho mais fácil? É seguir os nossos próprios caminhos, é seguir as nossas próprias decisões. Só que isso, como nós falamos no início, gera consequências. E quais são as consequências quando nós guiamos a nossa vida pelo caminho que a gente acha que é certo? Talvez aos nossos olhos pode ser um caminho certo, mas quando a gente vira a esquina, a gente se depara em um lugar duvidoso, a um lugar que oferece risco, Muitas das vezes nós, como seres humanos, somos tendenciosos a pegar atalhos na vida, Ninguém gosta de fazer o trajeto normal, e com isso gera consequências de caminhos de incertezas, de dúvidas, de inquietações, de preocupações. Quem já não talvez passou a experiência de talvez estar conduzindo um veículo, o seu veículo, e de repente você está indo a um determinado lugar, qual você não conhece o lugar, Muitos vão lá pelo GPS, mas também o GPS às vezes te coloca em situações difíceis, e você se depara talvez ali conduzindo o seu automóvel, e você entra por um caminho errado. Quem já passou por isso? Acredito que a maioria de nós, Certa vez eu passei também por uma situação dessa, quando tive um carro, meu Deus do céu, a gente foi parar no meio de uma comunidade lá, meu coração foi na boca, mas enfim, Deus ele é sempre bom, eu mantive a calma, cheguei ali até perto de uma fábrica, identifiquei ali com o rapaz, disse que estava perdido, e Deus faz tudo certo, irmãos, ele providencia tudo certo, Aí uma van estava saindo daquela fábrica, disse: bem, você vai para onde? Não, eu vou para tal lugar. Faz o seguinte, me segue. E eu fui seguindo até que me achei no caminho, enfim. Mas qual de nós já não passou por essa experiência? De estar indo a um determinado lugar a qual é desconhecido a cada um de nós e nos perdermos no caminho. É uma sensação horrível, irmãos? É uma sensação total de impotência, A gente fica... Muitos entram em desesperos, ficam realmente, literalmente perdidos, sem saber o que fazer, inseguros, sem rumo, falando: meu Deus, onde eu vim parar? Que lugar é esse? Onde eu estou? Como é que eu saio daqui? Às vezes, irmãos, temos a mais absoluta certeza, convicção, de que a gente está no caminho certo, de que a gente está no caminho correto, mas quando a gente chega um pouco à frente na jornada da nossa vida, a gente percebe que pegou uma direção errada, pegou uma estrada que não era, na verdade, a estrada que deveríamos seguir. E isso pode ser aplicado às nossas vidas espirituais, irmãos. Isso se aplica também à sua vida espiritual e à minha vida espiritual. Nós poderíamos nos perguntar nessa manhã: por que é tão difícil trilhar pelo caminho de Deus? Não é verdade? Se pararmos para pensar, por que é tão difícil trilhar pelo caminho do Senhor? O salmista, ele de uma forma bem clara, bem objetiva, ele vai afirmar que o Senhor é quem guia, que o Senhor é quem conduz, que é o pastor que guia, que conduz o seu rebanho no lugar correto. Que esse mesmo Senhor tem a preocupação de proteger as suas ovelhas dos lobos, dos perigos da jornada, do caminho. E por que isso? Porque a demonstração do salmista é de que o Senhor é o único capaz de conduzir, irmãos, a cada um de nós nas veredas da justiça. É o único. Infelizmente, irmãos, no tempo que se diz hoje,
na atual situação de um conceito cristão, entre aspas, muitos que se dizem cristãos estão tentando talvez encontrar o caminho de Deus de uma forma equivocada, de uma forma errada. Muitos estão tentando trilhar um caminho achando que é o caminho de Deus, tentando encontrar o caminho de Deus através de fórmulas mágicas, através de práticas religiosas, através de superstições, através de sentimentos. E na verdade, o que muitos têm encontrado são as frustrações com que esses caminhos podem proporcionar. E não obstante, o que mais a gente observa cada dia são pessoas que desistem de uma vida com Deus, que desistem da jornada cristã, por achar que estavam trilhando por um caminho que levariam a um lugar seguro, mas quando chegam à esquina e viram à direita ou à esquerda, percebem que não há mais saída, que é uma rua sem saída. O que nós precisamos compreender, irmãos, a cada dia, a cada momento, é que Deus, Ele não é uma religião. Deus não é uma religião, como é promulgado por aí. Deus não é uma fórmula mágica. Deus não é como se fosse uma receita de bolo. Deus é uma pessoa. Deus é um ser. Ele é o Criador de tudo e de todos. Ele é o Senhor e pastor que deseja se relacionar com as suas ovelhas. Ele é o único capaz, como declara o salmista, de guiá-los nas veredas da justiça. O único capaz de fornecer tudo o que é indispensável às suas ovelhas. E é esse Senhor, que é o pastor, Ele deseja revelar a cada um de nós o caminho que devemos seguir, irmãos. Só que seguir esse caminho, trilhar por esse caminho, requer de nós, envolverá a cada uma de nossas escolhas, uma experiência real com esse Senhor. Então a pergunta que nós poderíamos nos fazer nessa manhã é: bem, como, então, eu posso encontrar direção de Deus para a minha vida? Como encontrar a direção de Deus para as nossas vidas? Como caminhar pelas veredas da justiça, como declara o salmista? Em primeiro momento, eu diria, reconhecendo que nós necessitamos de alguém que nos oriente. O primeiro passo: reconheça de que você e de que eu precisamos de alguém que nos guie. Ovelhas, como nós falamos na semana retrasada, se não me engano, elas são, por natureza, animais indefesos. Ovelhas, elas têm a tendência de se perder. Ovelhas são animais míopes, eles não conseguem enxergar direito. E eles precisam de total condução de alguém para trilhar o seu caminho, para que os orientem. E o profeta Isaías, no seu livro, ele faz uma referência. No capítulo 53, versículo 6 do livro de Isaías, você não precisa de abrir, mas ele declara: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E é isso a natureza de uma ovelha. Ela pode achar que está trilhando um caminho certo, mas na verdade não está. E quando ela se der por conta, literalmente, ela estará longe do rebanho.
estará em lugares duvidosos, em lugares de perigo. E nós, irmãos, enquanto ovelhas desse rebanho que somos, também necessitamos de alguém que nos mostre a direção correta. Precisamos ser guiados e orientados por alguém que saiba, a direção que devemos tomar. Provérbios, capítulo 14, se você puder deixar marcado aí nos Salmos, vamos dar um pulinho lá no livro de Provérbios. Livro de Provérbios, capítulo 14. Interessante o que o autor de Provérbios ele diz, capítulo 14, versículo 12, se você puder acompanhar comigo, ele diz assim: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz o que, irmãos? A morte. Interessante. Uma palavra de reflexão, de orientação, de exortação. Ele diz: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Muitos caminhos, talvez por vezes, parecem a cada um de nós ser o melhor. Parece ser a melhor escolha, a melhor decisão. E quando a gente decide entrar por um desses caminhos, a gente se depara com uma rua sem saída. É exatamente isso que o autor de Provérbios está dizendo. Talvez para você pareça ser certo esse caminho, mas olha onde ele vai te conduzir. Isso acontece muitas das vezes com todos nós, irmãos. Às vezes estamos convictos de que estamos no caminho, na direção certa, e a gente fica ali rodando, e a gente percebe que esse caminho não leva a lugar nenhum. Mas para sermos guiados por alguém, irmãos, é preciso que eu e você sejamos humildes. Humildes em reconhecer que não sabemos o percurso, não conhecemos o trajeto. Como nós falamos no início, a gente não tem uma bola de cristal. A gente pode achar que sabe, mas não sabe. Salmo de número 25, se você puder ir junto comigo, pertinho aí do Salmo 23, se você deixou aí marcado na sua Bíblia. Davi, também inspirado por Deus, ele declara no Salmo de número 25, versos 8 e 9, onde ele diz: bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores, conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Para que isso seja feito, é necessário de nós sermos humildes, em reconhecermos que só não conseguiremos chegar a lugar nenhum. Ser humilde requer de mim e de você, requer de nós, aceitar que necessitamos de alguém que nos guie, que nos conduza, que nos oriente, de alguém que pode com toda certeza nos levar a um lugar seguro. Como? Como encontrar a direção de Deus para as nossas vidas? Como caminhar pelas veredas da justiça, segundo a afirmação do salmista?
eu diria num segundo momento, pedindo com fé a direção. Mateus capítulo 7, versículo 7, você não precisa de abrir. A palavra diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Então, como encontrar a direção de Deus para as nossas vidas? Como tomar o rumo certo? Como ser guiado nas veredas da justiça? Em primeiro lugar, reconhecendo que nós precisamos de um guia. Segundo, pedindo com fé por essa direção, por esse caminho, a esse Senhor, a esse pastor. Livro de Tiago, no capítulo 1, versículos 5 e 6, você não precisa de abrir, ele diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, não de qualquer maneira, mas com fé, sem duvidar. Então, como podemos encontrar direção para as nossas vidas? Pedindo a esse Senhor com fé que nos dirija, que conduza as nossas vidas. E nós sabemos, mediante a palavra, irmãos, que Deus ele age em nossas vidas de acordo com a fé que temos. Que a mesma Bíblia também nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso precisamos pedir com fé, como diz no livro de Mateus: peçam e lhes será dado. Está com dúvida, não sabe o que fazer, está desorientado, está ali talvez em meio ao cruzamento, não sabe se vai para a direita ou para a esquerda? Peça direção ao Senhor, diga: Senhor, conduza a minha vida, me oriente. Quantos, talvez entre nós nessa manhã, já não dissemos assim: Senhor, dirige a minha vida, conduz a minha vida. E talvez com o passar do tempo, com situações, com adversidades, talvez nós até oramos com fé, pedimos, mas o tempo foi se passando e aquilo que pedimos talvez não chegou. E a gente faz o seguinte: Senhor, faz o seguinte, passa aí para o banco do carona, deixa que eu vou guiar o carro da minha vida novamente. Porque somos tendenciosos, irmãos, a achar que somos capazes de resolver tudo da nossa maneira, do nosso jeito, na força do nosso braço. Talvez há quem diga: eu não conheço o caminho, mas eu tenho aqui um GPS, eu vou botar lá no GPS e vou seguir. Só que o autor de Provérbios diz: há caminho que parece certo, mas no fim leva à morte. O texto nos orienta de forma clara: peça com fé, deposite a sua confiança nesse pastor, creia, confie, lance-se aos braços desse Senhor, porque é Ele que pode conduzir as ovelhas às veredas da justiça. Aliás, o único que pode conduzir as ovelhas nas veredas da justiça. E o bom, irmãos, é saber que quando você ora, que quando eu oro, Deus ele sempre nos ouve. Sempre nos ouve. A questão é, a resposta dele vem ao tempo dele, não ao nosso. E isso que é difícil de compreendermos. É difícil às vezes aceitar quando Deus diz não. Mas às vezes o não, ele serve também para nosso aprendizado. Deus ele nos responde. Deus ele sempre nos ouve. E o que cabe a nós é orar, é confiar, é depositar a nossa fé nesse Senhor que é o pastor da minha e da sua vida. Livro de Abacuque, no capítulo 2, verso 1, você não precisa de abrir, ele diz: ficarei no meu posto de sentinela
e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Ele está dizendo, em outras palavras, eu preciso ser orientado por Deus. Eu preciso que a resposta venha do Senhor. Quantos irmãos, talvez entre nós e pessoas que nós conhecemos, já não desistiram de orar, já não desistiram da jornada da sua vida cristã, por talvez não ter as suas orações respondidas, por talvez não ter os seus objetivos alcançados, respondidos ou supridos. À luz da palavra de Deus, irmãos, nós podemos estar certos e convictos que Deus, Ele sempre nos ouve. E Ele também sempre nos responde, mas de acordo com o tempo dEle, conforme a vontade dEle. E o que cabe a cada um de nós é compreender que a vontade dEle é sempre boa, perfeita e agradável. É esse aprendizado que a gente precisa desenvolver, irmãos. Ore. Ore sem cessar. Coloque a sua vida de oração em prática. A palavra do Senhor diz que muito pode em seus efeitos a súplica do justo. Quantos creem no poder da oração? Ore. Ore, ore, persevere em oração. Está difícil, irmão? Ore. Mas não tem jeito? Ore. Mas o médico já deu o veredito final? Sim, ore. Irmão, mas o meu casamento está indo por água? Ore. Mas essa situação, ore, persevere em oração. Orar, irmãos, também é uma atitude de humildade. Porque a oração, ela nos ensina a depender totalmente de Deus. Quando nós oramos, estamos dizendo: Senhor, eu estou na tua total dependência, sem ti nada sou, eu preciso que o Senhor conduza a minha vida. Como buscarmos a direção de Deus para as nossas vidas? Como caminhar nas veredas da justiça? Em primeiro lugar, reconhecendo que precisamos de alguém que nos guie. Segundo lugar, pedindo com fé por essa direção. E terceiro, ouvir a resposta de Deus, porque Ele sempre nos responde. A questão é, será que temos a sensibilidade de ouvir o que Deus tem a nos dizer? Deus, Ele fala conosco, irmãos. Não é que você vai ouvir uma voz dizendo: ordem, eu sou o Senhor. Não. Deus, Ele fala conosco de diversas formas, através da sua palavra, através de um louvor, através de uma mensagem, através da vida de um irmão. Em toda a Bíblia, você pode pesquisar na sua casa, nós vamos encontrar frases como: e disse Deus, assim diz o Senhor, falou Deus. Quem tem ouvidos, ouça. Essa é a questão. Será que nós temos ouvido para ouvir o que Deus tem a nos dizer? Uma vez eu ouvi uma frase da minha esposa e eu não esqueço disso até hoje. Minha esposa me disse a seguinte frase: você não está me escutando. Isso me fez refletir, porque eu estava escutando, mas eu aprendi que há uma diferença entre ouvir e escutar. Há uma diferença muito grande, porque nós muitas das vezes podemos simplesmente escutar algo,
mas não dá a devida atenção àquilo que está sendo falado. Ou seja, traduzindo, não estou ouvindo, estou apenas escutando. E sobre esposas e mulheres, a gente precisa aprender duas coisas importantíssimas. É que ninguém descobriu nenhuma dessas duas coisas. Mas isso me fez refletir, irmãos. Ela disse: olha, você não está me escutando. E eu parei para pensar, eu falei: não é que é. Na verdade, eu não estou a ouvindo. Eu estou simplesmente atendendo ali o que ela está dizendo, mas, enfim. E eu fico pensando, se a gente tem essa falta de comunicação, muitas das vezes, entre nós, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, que dirá da nossa comunicação com Deus, irmãos? A gente precisa falar mais com Deus. E não só falar, mas a oração também é um ato onde nós falamos e também temos a sensibilidade de ouvir aquilo que Ele tem a nos dizer. E essa correria do dia, essas agitações a qual nós falamos durante essas semanas, elas por vezes nos impedem de ouvir o que Deus tem a falar conosco. Às vezes temos as nossas atenções voltadas para tantas outras coisas que a gente deixa de lado o mais importante, que é ouvir a voz de Deus. Mas o bom é saber que Ele sempre fala a nós. Sempre Ele fala comigo e com você. O problema é que muitas das vezes nós não estamos tendo ouvido suficiente para ouvir. Talvez estejamos apenas simplesmente escutando um louvor, uma mensagem, mas não estamos ouvindo o que Ele tem a falar. Um exemplo prático para a gente entender isso: você tem lá na sua casa a sua televisão, o seu rádio. Aí eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, se você deixar a sua TV desligada e o seu rádio desligado, você vai conseguir receber alguma informação? Não vai. Por quê? Não está em sintonia, está desligado, está em off. Da mesma forma em nossa vida espiritual, irmãos, nós precisamos estar on, sempre on com Deus. Nós precisamos estar sempre nessa sintonia com o Senhor, com o bom pastor. Se talvez você, meu irmão, minha irmã, não tenha ouvido a voz de Deus, verifique o seu sinal, verifique o seu receptor. Em certa ocasião na Bíblia, um menino que se tornou um grande profeta, certa vez ele disse a seguinte frase: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Em nossos relacionamentos, para ouvir o que uma outra pessoa está nos dizendo, isso requer de nós dedicação de tempo. Isso requer atenção. A gente precisa de tempo para ouvir o que aquela outra pessoa tem a nos dizer. Só que o grande problema é que muitas das vezes é que a questão do uso do tempo tem sido uma dificuldade para cada um de nós. Esse uso do tempo, ele tem se tornado, na verdade, um mau uso, talvez. Por exemplo, faço em primeiro lugar essa pergunta a mim, e depois estendo a você, meu irmão e minha irmã: qual o tempo que temos dedicado a Deus?
Qual foi a última vez que ouvimos a sua voz? O salmista, no capítulo 5, verso 3, ele diz: de manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Qual o tempo que temos dedicado ao Senhor? Responda a si mesmo. Qual foi a última vez que nós ouvimos a sua voz? Responda a si mesmo. Como buscar a direção de Deus? Como caminhar nas veredas da justiça? Em primeiro lugar, reconhecendo que necessitamos de um guia. Em segundo, pedindo com fé por essa direção. Em terceiro, ouvindo a resposta de Deus. Em quarto lugar, confiar em Deus mesmo quando nós não entendemos o caminho. Na Bíblia, nós temos uma passagem muito interessante, acredito que a maioria de nós conhece. Quando o povo de Israel sai do Egito, e Deus conduz esse mesmo povo pelo caminho. E aí nós vemos nessa história, nessa narrativa, nuvem, coluna de fogo, não é? Quantos já ouviram? Coluna de fogo, nuvem, o Senhor com todo zelo guia aquele povo rumo à terra prometida. Até que no percurso, nesse caminho, eles se deparam com um grande problema. Um grande mar. E surge mais um problema ainda. Além do mar, os inimigos estavam vindo atrás ferozes. Aí eu pergunto a você, meu querido irmão e minha querida irmã, nessa manhã: será que Deus não sabia o que fazer naquele momento? Será que Deus estava conduzindo o povo por um caminho e de repente Ele pediu para eles entrarem em um atalho e Deus não soube o que fazer? Não. Deus sabia exatamente o que estava sendo feito, porque era Ele que estava conduzindo o povo. Na verdade, o povo não estava entendendo, mas o que Deus estava fazendo era preparando um grande milagre. Mas nisso tudo, se nós nos voltássemos lá ao livro de Êxodo, no capítulo 14, o povo murmura, o povo questiona, né? Qualquer semelhança é mera coincidência, tá, irmãos? E não é assim mesmo que nós agimos muitas das vezes? Deus nos mostra a direção, pedimos que Deus conduza as nossas vidas, e quando a gente não entende o caminho, a gente questiona. Poxa, por que Deus me trouxe aqui? O que eu estou fazendo nesse lugar? Não era isso que eu imaginava. Olha o que diz no capítulo 14, versículo 10, diz assim em diante: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Fiquem o que, irmãos? Firmes, e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje.
porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. O povo não estava compreendendo o caminho pelo qual Deus o estava conduzindo. Vejam, eles tinham dois problemas. Um grande mar à sua frente. 2, Faraó e seus cavaleiros, seus carros e cavalos, numeroso exército vinha atrás para ceifá-los. E eles começam a entrar em total desespero. Só que Deus sabia o que estava fazendo, porque nada foge ao controle de Deus. É Ele quem conduz o seu povo, é Ele que guia o seu rebanho. E o lindo nisso, irmãos, é percebermos que Deus não diz assim: Moisés, faz o seguinte, plano B, pega um atalho. Não. Tudo estava no controle dele. Deus não disse assim, espera aí, pessoal, vamos fazer o seguinte aí, vou construir aqui uma ponte para vocês passarem. Não. Moisés se coloca em oração e Deus diz para ele: está orando por quê? Não é hora de orar, não. É hora de fazer o quê? Marchar. Ele diz lá: por que clama a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Mas a pergunta é, irmão, espera aí, seguir avante como? Se a gente está diante do mar. Seguir para onde? E Deus diz ao povo: marche. Como seguir em frente diante de um grande mar, irmãos? É como se Deus estivesse dizendo a seguinte frase para Moisés: marchar é com vocês, abrir o mar é comigo. É como se Deus estivesse dizendo para esse povo que não estava entendendo e compreendendo o caminho: prossigam, vão adiante, caminhem em direção daquilo que traz medo, caminhem em direção àquilo que está trazendo pavor, dúvidas, incertezas a vocês. Cabe a vocês confiarem em mim, cabe a vocês a ouvirem o que eu estou dizendo para ser feito. Eu pergunto a você, meu irmão e minha irmã, nessa manhã: o que tem te causado medo? O que tem lhe causado angústia? O que tem lhe causado aflição? A Bíblia nos orienta a confiarmos em Deus, nesse Senhor, no bom pastor, mesmo quando nós não compreendemos o caminho. E o final da história nós já conhecemos. Aquele povo, Moisés estende lá a sua vara, o seu cajado, o mar se abre, eles passam a pés enxutos. Por quê? Porque de uma forma bem objetiva Deus está dizendo: marchar cabe a vocês, abrir o mar é comigo. Eu me encarrego de abrir o mar. Eu preciso que vocês confiem. Há quem possa dizer nessa manhã: bem, irmão, eu sou daqueles que eu sou igual Tomé, eu preciso ver para crer, eu preciso colocar o dedo ali para saber, entendeu? Mas se o mar não se abrir, irmão, eu diria para você, meu irmão, minha irmã, que a nossa confiança em Deus deve ser tão grande, ao ponto de que, em última hipótese, se o mar não se abrir, Ele tem total poder de segurar na sua mão e caminhar com você por cima das águas.
Essa deve ser a nossa confiança. Precisamos confiar em Deus, irmãos. Olha o que diz o Salmo de número 77, rapidamente, nós já estamos encerrando. Salmo de número 77. Versículo 19 diz assim, Salmo de número 77, versículo 19: A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso pastor. Confie nesse Senhor, irmão. Deposite a sua confiança nesse Senhor. O autor de Provérbios também, no capítulo 3, versículo 5, você não precisa de abrir, ele diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Ainda que eu e você não compreendamos o caminho, ainda que a gente não esteja entendendo tudo o que está acontecendo, mas numa coisa a gente pode estar tranquilos e certos. Versículo 3 do Salmo 23, ele diz, parte B: guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. É Ele que está conduzindo as nossas vidas, irmãos. É Ele que está guiando a sua vida e a minha vida. Por isso, confie no bom pastor.